Queridos, eu quero trazer uma palavra hoje da parte de Deus para os maridos, os homens. 2 domingos, os últimos 2 domingos, nós trouxemos uma palavra para as mulheres, tanto solteiras que pretendem casar, como para as mulheres já casadas, principalmente. Mas hoje nós queremos falar com os homens, porque nós entendemos que dentro de um lar, de uma casa, no meio de um casamento, se a mulher fizer a sua parte com excelência, com perfeição, porém se o marido não fizer a sua parte, aquele casamento não vai ser equilibrado, não vai ser um bom casamento, não vai ser uma boa família. Entendemos que é necessário que os dois entendam o que tem que fazer e façam. E como nós já mostramos para as mulheres o que elas têm que fazer, agora precisamos mostrar para os homens. E os homens estão dispostos a ouvir a voz de Deus essa noite falando consigo, amém? Por mais duro que seja a mensagem, por mais exortativa, por mais repreensiva que seja, provavelmente alguns dos homens talvez não queiram voltar mais à igreja, pelo menos essa, a partir da pregação de hoje. Mas o certo é que nós vamos sair daqui, eu creio, se Deus derramar graça, na certeza de que cumprimos a nossa obrigação. Nós temos ouvido, irmãos, muitos homens murmurando, muitas vezes, sim. Nós sabemos que a situação pode ficar complicada para crentes fiéis. Sabemos que todo crente fiel está sujeito, sim, inevitavelmente a passar por provações, para que Deus prove a sua fé e lhe prepare para entrar no reino celestial. Mas há outros motivos também que trazem para o homem consequências tribulosas para a sua vida. E um desses motivos é a forma como o marido trata a sua esposa. A forma como o homem lidar com a sua esposa, isso pode trazer para ele benefícios da parte de Deus, como pode trazer malefícios, disciplinas, correções, dores. Quando eu digo malefícios, eu não digo propriamente no sentido mal, mas eu digo no sentido de disciplina. Disciplina, sim, porque o texto que nós acabamos de ler, queridos, ele fala de direitos, obrigações e responsabilidades iguais entre o marido e a mulher. O texto já começa: igualmente vós maridos, já mostrando para nós, queridos, que há direitos iguais, que embora a mulher deve ser submissa, obediente ao seu marido, irmãos, como nós tratamos na semana passada, porém a mulher não é para ser, irmão, um jumento de cabresto arrastado pelo marido. O texto mostra para nós que os direitos são os iguais. Nós aprenderemos no versículo que nós acabamos de ler, que nós chamamos na homilética de uma mensagem textual. Nós aprenderemos no versículo que nós acabamos de ler, irmãos, sim, que Deus, o que Deus exige do homem, marido, para com a sua esposa e para com a sua família, e as consequências, sim, se o homem não obedecer a Deus. É isso que nós vamos mostrar nesse texto. O que Deus exige do homem, marido, pai, para com a sua esposa, e as consequências se o homem não obedecer. E dentro desse texto nós fizemos 4 divisões. E a primeira divisão, o primeiro ponto que eu quero abordar com a igreja essa noite, é tudo que está no texto. O texto diz: coabitar com elas com entendimento. O que significa coabitar, queridos? Nós sabemos que o Novo Testamento, na sua maioria, foi escrito no grego. E no grego, o termo coabitar significa habitar junto em família. Coabitar com ela com entendimento. Ele está falando de um ato de prostituição. Ele não está falando de uma aventura promíscua. Ele está falando de um ato conjugal. Ele está falando da constituição de uma família, da constituição de um casamento. E que essa habitar junto em família, sim, ele diz que isso deve ser feito com entendimento.
O termo grego para conhecimento é gnosis, significa ciência, conhecimento. Se nós estivéssemos usando o termo grego gnosis para falar da doutrina bíblica, ele estaria dizendo para nós: se aprofunde no conhecimento da doutrina bíblica, conheça a doutrina bíblica. Mas aqui ele está falando da gnosis, do conhecimento, da ciência, para se casar. Isso quer dizer o quê? Que um homem deve saber o que é um casamento e no que consiste uma relação conjugal antes mesmo dele casar. E se o cabra casou sem saber, precisa aprender no meio do percurso, porque não pode passar o resto da vida inteira sem saber. Ah, pastor, mas ninguém me instruiu, meu pastor não me instruiu, meus pais não me instruíram, eu já estou no meio do percurso, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos casado, pastor, mas precisa aprender, está vivo ainda, precisa aprender. Então o homem precisa, irmão, conhecer, saber o que é um casamento, no que consiste um relacionamento conjugal, uma união conjugal. Por exemplo, a união conjugal, um casamento, olha, varões, você que é casado, você que está pensando em casar, um relacionamento conjugal consiste, querido, em obrigações. Você precisa entender que você vai casar, ou que você está casado, que você tem obrigações. Tem um monte de marido negligente, pode-se dizer numa linguagem mais rude, irresponsáveis, que não cumprem suas obrigações para com sua esposa, para com seus filhos, para com o seu lar, para com a sua família. Casamento, irmão, consiste em responsabilidades. Sim, responsabilidades com a esposa e com os demais membros da família. Casamento, irmãos, significa relacionamento conjugal, sim, a união marital. O casamento consiste em limitações, que você não vai mais ser livre como você era, aquele poldozinho que pulava a cerca, que passeava de noite, ia comer pasto lá no campo do vizinho. Você precisa aprender que agora vai haver limitações, que você agora, para poder tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, você não pode mais fazer só, você precisa do conselho de 2 pessoas pelo menos, primeiro de Deus, segundo da sua esposa. Amém, varões? Naquele dia os irmãos estavam tão alegres quando eu estava pregando para as mulheres, descendo um chicote nas irmãs, e os irmãos alegres, lá, pastor, vá lá, manda ver. Agora os homens estão sérios. Pedi os obreiros maiores, por favor, que fiquem um à minha direita, outro à minha esquerda, por via das dúvidas, algum irmão se desviar no meio da pregação, por segurança, né? É brincadeira isso, irmão, mas enfim, um relacionamento conjugal, um casamento, irmão, consiste em dividir privacidades, que agora você vai dividir sobre o seu WhatsApp, mas não é mais só seu WhatsApp, o seu Facebook não é só mais seu Facebook, o seu canal de YouTube, Twitter, Instagram não é mais só seu, é seu e da sua mulher. Ela tem acesso, ela tem a senha, tem um direito, ela deve ter. Sim. Você precisa entender, querido, que você vai ter que assumir deveres. Você vai ter que ser uma pessoa compreensiva, porque você vai estar casando, não é com outro macho, como estão criando por aí. Você vai estar casando com uma mulher que é totalmente diferente de você. E vai ter coisas que você não vai entender, não vai compreender, você vai ter que ser compreensivo. Por exemplo, o homem não tem período menstrual, a mulher tem. E muitas mulheres, irmãos, isso cientificamente falando, irmão, muitas mulheres no período menstrual, irmãos, elas têm um negócio aí chamado de uma tal de TPM, que é a coisa que muitas mulheres, de repente, ela é a Barbie, mas ela se transforma na mulher daquele bichinho verdinho do desenho, como é o nome dele? Do Shrek. E aquele é a Barbizinha que eu casei. Meu Deus do céu, minha filha está transformada. Não, meu filho, é o TPM. É TPM. Então você vai ter que ter compreensão, relevância. Vai ter que aprender a relevar muitas coisas. Casamento, irmão, com união conjugal, relacionamento conjugal, consiste, irmão, em ajuda. Te vira aí, mulher. Não, me ajuda. Em sustento. Você precisa saber que a Bíblia exige que você vai ser o provedor da sua casa, o sustentador da sua família. Você não vai para casar para ficar balançando numa rede para cima e para baixo, meu irmão, sem fazer nada, como um desocupado ou como um vagabundo que não quer trabalhar. Você tem que entender, você vai ter que botar o pão para dentro de casa. Você vai ser o provedor do seu lar. Ah, pastor, mas eu casei com a mulher endinheirada. Aí é seu gigolô.
E você não tem vergonha disso, de só comer às custas dela e não fazer nada? Vamos lá. Você vai ter que entender, irmão, que você vai ter que ter cuidados, que além de outras coisas, compreende cuidar da sua esposa nas doenças e nas enfermidades. Além de ter cuidado de muitas outras coisas, cuidado da esposa nas doenças e nas enfermidades. Muitas vezes as mulheres adoecem e não têm o mínimo de cuidado do marido. As mulheres sentem dores, adoecem, passam mal, o marido não tem o mínimo de cuidado, dizer: minha filha, vamos para o hospital. Sim. Não, nós não temos carro, tem uma moto. Não tem moto, tem uma bicicleta. Não tem uma bicicleta, traz o jumento com a gaia, com a sela. Não tem, bota nas costas, sai correndo. Pega o ônibus, faz um jeito, cuida dela. Sim. Casamento, querido, envolve família. Amém? Casamento envolve sogro e sogra. Casamento envolve cunhados, sobrinhos, enfim. O casamento envolve muito mais do que pode ser visto ou imaginado por um casal apaixonado. Casal apaixonado não vê nada mais do que amor. Amor, casamento é amor. Casamento é beijo, é cheiro, é estar junto mais todo dia. Meu irmão, um casamento consiste em coisas que casais apaixonados sequer imaginam que um casamento envolve. Então, meu filho, maturidade, observação, estudo, análise antes de casar. Análise. Esse é o primeiro ponto. Coabitar com entendimento. Você precisa saber disso. Vocês que não são casados ainda, estão pensando em casar, tinham que saber disso. Casamento envolve isso. Você que já é casado, você tem que saber disso. Se não está fazendo isso, precisa mudar. Você está sendo um mau marido, um péssimo esposo. E a sua esposa não está feliz, ela não está satisfeita, porque ela não tem um marido que a Bíblia exige ela não tem um marido que a Bíblia diz que o marido deve ser. O segundo ponto é que o texto diz que deve dar honra à mulher como um vaso mais fraco. Isso vai nos levar, sabe aonde? Lá em Efésios. Coabitar com entendimento. Então já entendeu o que é casamento? Não é levantar meio-dia, não é levantar 11 horas da manhã, ir ali ficar sem fazer nada, navegar na internet, jogar um pouquinho de videogame. Casamento, meu irmão, requer todas essas responsabilidades e muitas outras, obviamente, que nós não citamos aqui. Mas o segundo ponto nos leva até Efésios capítulo 5. Vamos lá, do verso 25 ao 33. Efésios 5, do 25 ao 33 diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, como eu disse, o segundo ponto, que diz que o marido deve dar honra à mulher como um vaso mais fraco, nos arremeteu a esse texto. Porque aqui, queridos, nessa passagem, nesses 9 versículos, Paulo destaca que o marido deve amar a esposa. Esse é o destaque dos 9 versículos que nós lemos. Se você for contar, como eu contei, você vai ver que nos 9 versículos que nós acabamos de ler, por 5 vezes, Paulo fala que o marido deve amar a esposa. 5 vezes, em 9 versículos. É um trecho curto demais para se falar 5 vezes: ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa e ame sua esposa. Sim. O interesse de Paulo, querido, é que o amor que Paulo coloca, interessante, preste atenção. Vou usar alguns termos gregos, mas eu vou explicar para vocês. Era preciso.
Muito preciso e muito interessante, você vai ver. Sim. O interessante é que o amor que Paulo coloca é o agapo. Sim. Que é diferente do filéu, que é amizade forte, sem interesses sexuais e afetivos. E também o eros, que é amor romântico e relacionamento afetivo. O amor que Paulo coloca, a agapo, é amar em um sentimento moral. Olha que coisa tremenda, que Paulo coloca para o marido amar a mulher, em um sentimento moral e social, considerar com forte afeição, e fazer isso com boa vontade e benevolência, respeito, veneração, que seria amar e servi-la com fidelidade. As irmãs ouviram bem, né? Eu não sei se os homens ouviram, mas depois você lembra ele em casa. Então o amor que o Paulo colocou não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com beijo, com abraço. Sim, pastor, mas não é esse tipo de amor que a Bíblia diz que o homem tem que ter pela mulher? É claro que o homem, obviamente, o esposo, o marido e a mulher, obviamente que eles têm o seu relacionamento íntimo, ele tem o seu ato íntimo, obviamente. Paulo não está reprovando isso, não. Mas o que Paulo quis dizer, querido, é que o homem não deve considerar sua esposa um mero instrumento de prazer e sexo, que o homem não deve considerar sua esposa muito menos como uma escrava para ele. Que Paulo diz, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa. Em nenhum momento ele está usando aqui o amor eros, sim, ou o filéu, ou qualquer outro tipo de amor que esteja falando de afetividade ou de sexualidade. Ele está falando de um amor de honra, de respeito, que o marido deve para com a mulher, o amor ágapo. Por quê? Porque muitos homens têm a mulher apenas como instrumento sexual. Muitos homens têm a esposa apenas como alguém que está trabalhando, que vai chegar em casa, a comida vai estar pronta, a roupa vai estar lavada, ela vai estar lá com um balde de água quente para sentar e botar os pés dentro, e vai estar lá para fazer um cafuné, que é bom e é verdade, né? Tem que fazer mesmo. Sim, mas muito homem tem a mulher só para isso. Muito homem não se importa com a mulher, não valoriza a mulher, não está nem aí para a mulher. Sim, mas na hora que ele está excitado, necessitando de sexo, ele corre para a mulher todo carinhoso, todo cheirando ela, porém ele trata ela mal. Ele trata a esposa mal, ele xinga a mulher, ele insulta a mulher, diz palavrões com a mulher, e depois ele com a mulher quente na cama. Como é que é isso, meu irmão? O amor que Paulo diz como tem que pela mulher não é apenas lá dentro de quatro paredes, trancado no ato sexual. É quando você estiver num ambiente social com ela. É quando você estiver numa mesa, sentado num restaurante com amigos com ela. É quando você sair com ela, estiver no ônibus com ela, no carro com ela, no meio de pessoas e ambientes, em qualquer lugar, ou a sós com ela. Tratar bem, com dignidade. Meu Deus, tem que ouvir um amém aí. Ainda bem que tem uns ali que são crentes ali, que dois ou três ali disseram um amém, meio desconfiado, mas disseram. Eu acho que disseram para disfarçar, né? Mas disseram. Disseram com raiva. Recebe aí, irmão. Tem um anjo aí com a bandeja de ouro entregando essa palavra. Vai tomando posse. Então, querido, então o amor que Paulo está dizendo vamos ter para a mulher não é eros, não é filéu, é ágape, respeito, afeição forte, e fazer isso de boa vontade e benevolência, não apenas de aparência, porque tem homem que trata a mulher só de aparência. Está cheio disso na igreja, irmão. Eu tenho relatos recentes, irmão, não aqui do ministério, graças a Deus, mas tem relatos recentes de pessoas dizendo que a mulher chegou lá para a igreja: pastor, não aguento mais, esse homem bate em mim todo dia. Eu levo o peia desse camarada aí, está pregando aí, cheio do poder de Deus, levo o peia dele. O outro cara foi pregar numa igreja, o cara casado, pregador itinerante, deu em cima da irmã, conquistou a irmã nova ainda, mas viúva. E a irmã começou a ligar para ele, começou a ligar para ela. Isso eu sei porque eu fazia programa de rádio. Ela ligou para mim para contar a situação. E a mulher dele um dia descobriu, só que ela não consumou nada com ele não. Ela disse que nunca tinha sentido interesse nenhum por homem, estava lá tranquila, vindo a fé dela. E o cara chegou lá para pregar, deu em cima dela, trocaram o telefone para combinar para ir pregar de novo. Ela quem organizava, acabaram e se apaixonando.
E a mulher do camarada pegou do pregador itinerante, cheio do poder, que roncava, que fazia tudo aí no meio do altar, no altar, pulava, rodava, falava língua estranha, revelava. E a mulher dele disse para a irmã, ele disse: olha, ele é assim, aonde ele vai, ele identifica as mulheres carentes, conquista elas, ele é desse jeito. Um homem que não valoriza a mulher, irmãos, uma capa de pregador, de pastor, de obreiro, de crente, irmão, não vai nos esconder por muito tempo. Não vai nos esconder por muito tempo. Você precisa, querido, fazer o que a Bíblia está dizendo, você tem que fazer com a sua esposa. Quantas mulheres aqui estão ouvindo isso e estão dando aí no coração: graças a Deus, pastor, porque o meu marido é um jumento, é um cavalo. Tem mulher que diz: meu marido é um cavalo de ignorante, pastor. Meu irmão, eu vou lhe dizer, se nem essa palavra amansar ele, aí o negócio dele é complicado. Mas esse é o papel do homem para com a mulher. Você pensou que era só sexo, casamento? Namorou, não quer casar, quer casar. Casou, você está vendo agora o que é. Agora cumpra as suas obrigações. Por quê, pastor? Porque Deus abomina o divórcio. Deus não vai concordar, pode permitir, Ele pode deixar, mas Deus não vai concordar que você divorcie e case com outro. Então, faça o que você tem que fazer no seu casamento. Você já entendeu? A sua esposa não é um simples instrumento para lhe dar prazer. Sua esposa é um ser humano, é a sua mulher. E Paulo disse isso porque ama a esposa. Por quê? Porque num casamento ele fala de uma união, de modo que os dois se tornam uma só carne. Ninguém odia a sua própria carne, então ame sua esposa como o seu próprio corpo, porque ela é a sua mulher e ela é o seu próprio corpo. Dê a ela honra. Você não anda desonrando seu corpo? Dê a ela honra, dê a ela respeito. Sim. Ah, pastor, mas ela não merece. Minha mulher é ruim. É ruim porque você fez ela ser ruim. Porque, como já dizem, né, os cientistas, para toda ação há uma reação. Enfia o dedo nessa tomada para ver se você não leva um choque. Vai. Bota o dedo no ventilador desse para ver se a mão não vai para um lado e o pedaço do dedo para o outro. Toda ação causa ou gera uma reação. Aí você tratou sua mulher mal até agora, a reação qual é? A mulher ruim. Uma mulher ruim. Aí você diz: pastor, mas a minha mulher é uma santa, porque eu sou ruim que não presta, mais ruim que falta de fogo, e a minha mulher ainda assim é boa. Então vamos canonizar ela, que ela merece. Então, querido, o terceiro ponto que nós queremos colocar esta noite é que os homens são co-herdeiros das suas esposas na vida eterna. Co-herdeiros, no sentido literal, que é o que realmente o texto está falando. Preste atenção no que eu estou falando, para depois você dizer: o pastor Jardel pregou heresia. Preste atenção. No sentido literal, que realmente o texto está dizendo, Pedro está falando que tanto o homem quanto a sua esposa dividirão a mesma herança eterna em Cristo. O homem, por ser o cabeça de sua esposa, como diz 1 Coríntios 11:3 e Efésios 5:23, não terá privilégios maiores do que ela no reino celestial, de modo algum. Mesmo porque lá não se casam nem se dão um casamento, como diz Mateus 12:25. Então ele está dizendo que você vai ser co-herdeiro da sua esposa. Co-herdeiro quer dizer dividir a mesma herança, ser herdeiros da mesma herança, tá? Agora, levando para o sentido material, eu já expliquei o que realmente o texto está dizendo, com fidelidade, o texto quer dizer isso. Agora eu quero usar essa passagem para fazer uma analogia, tá? Uma analogia. Se levarmos isso que Pedro está falando para o sentido material, nós poderíamos falar que os bens dessa terra são comuns aos dois. Ou seja, mesmo que o marido tenha comprado algo com seu esforço e trabalho, o determinado bem ou objeto que ele adquiriu pertence aos dois. Pertence aos dois. Sim.
leva no sentido material também. Se vai ser herdeiro até da mesma herança celestial, quanto mais das coisas concernentes a esta terra. E eu trouxe aqui, irmãos, tá? Documentado, direitos patrimoniais, caso de morte e divórcio, as perguntas mais frequentes sobre herança, tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos nesse documento, artigos da lei e comentários de advogados especialistas em questão de herança. Então, querido, não tem para onde você correr. Os bens que você adquiriu, filho, não é teu, é de vocês. Sim. Hoje nós temos visto maridos comprando carro, comprando imóveis, bens materiais, dizendo: é meu. É meu, esse carro aqui é meu, este imóvel aqui é meu também. Mas na verdade não deveria ser usado essa colocação, meu. Deveria ser usado nosso. Deveria ser usado nosso. Tudo que um homem casado adquire, ele precisa entender que pertence tanto à sua esposa, pertence à sua esposa tanto quanto a ele. O seu dinheiro, os seus bens não são apenas seus, mas também da sua esposa. E você tem que entender isso. Você precisa entender isso. Sim. Por isso, queridos, a importância do casamento civil. Por quê? Porque o casamento civil, ele serve para o cristão, bom testemunho, como serve para a segurança em questões materiais e conjugais do cônjuge. Vai que você casou com um cabra pilantra, e o cara simplesmente de um dia resolveu dar um chute para você e jogar para lá. Deus não aceita o divórcio, Deus não abomina o divórcio, Deus abomina, Deus não quer divórcio. Mas o cara abandonou. Então ele tem que entender o que, meu irmão? Que você tem direitos nos bens materiais que vocês constituem enquanto casado. Ele tem que entender isso. Não pode sair por aí, meu irmão, casando com a mulher, casando com outra, casando com outra, casando com outra. Você tem que entender que você precisa assumir um compromisso com uma mulher. E nos demais sentidos que nós já colocamos aqui, e neste também que estamos colocando agora, as coisas materiais, os bens materiais que vocês construírem durante o seu casamento, seja pelo esforço só do seu marido ou só da sua esposa, mas fica sendo dos dois. Fica sendo dos dois. Está entendendo isso aí? Amém? Isso é coisa séria que eu estou falando aqui. Uma coisa que eu tenho raiva, meu irmão, é de cara que sai por aí fazendo menino e não quer pagar pensão. Tem que pagar pensão. Se não pagar pensão, bota na justiça. Se não pagar a justiça, leva para a cadeia. Nós não podemos aceitar, irmãos, atos irresponsáveis, porque nós somos cristãos. Nós fomos gerados para uma nova vida em Cristo, para dar um bom testemunho, para viver uma vida de luz, de exemplo, testemunho, meu irmão. Então você está casado com essa mulher, assuma um compromisso com ela. E para de dizer: esse negócio aqui é meu, isso aqui não é seu coisa nenhuma, isso é seu e da sua mulher. Uma vez eu acompanhei um casal que, graças a Deus, não estão mais congregando com a gente aqui. Graças a Deus, Deus levou embora. E esse casal vivia em briga, vivia em birra, vivia em confusão, intriga. E eu de vez em quando estava lá: meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Não, pastor, o cara, é porque o meu carro, é porque a minha casa e essa mulher. Eu dizia: que seu carro o quê, rapaz? Que sua casa o quê, meu camarada? Isso aqui é seu e da sua esposa por direito. Isso aqui é dessas crianças, desses meninos. Isso aqui não é nada seu, não. Acho que é por isso que não voltou mais. Então entenda isso, querido. Sua esposa tem direitos. Tem direitos. Mas tem marido que é tão ruim, que é tão avarento, que é tão mesquinho, meu irmão, que pega do salário dele, a mulher está lá trabalhando em casa para ele, para os filhos, cuidando da casa, do lado, família. Aí o cara pega do salário, compra roupa boa para ele, compra sapato bom para ele. E para a mulher, ele não traz nem uma caixa de chocolate.
poder a mulher ter alguma coisa, precisa ela pedir. Meu filho, estou precisando disso. Não, está precisando agora não. Compramos no ano, está 2 anos nós compramos. Meu filho, estou precisando de uma roupa. Não, está só com 2 anos nós compramos a última roupa para você. Meu filho, estou precisando de um sapato. Aquele sapato está só com 10 anos, está bem novinho. Ainda essa semana eu levei lá no sapateiro, está lá. Ah, mas tem prego, mas está embaixo, não dá para ninguém ver. Meu filho, eu preciso de uma chinela. Está um cabresto verde e outro azul. Compra um cabresto azul para ficar os dois igual. Tem homem desse jeito, irmão. Tem homem que vai sair no carro, a mulher entra. Cuidado com o meu carro aí. Cuidado com o meu carro aí, mulher. Oi? Meu irmão, pelo amor de Deus, tem homem assim. E tem homem assim dentro da igreja. Os ímpios não vão querer ouvir isso aqui não, mas crente tem que ouvir, meu irmão. E tem que ouvir, tem que mudar, e tem que consertar, amém, minha irmã? Amém, varoas? Amém, varões? Ou te conserta, meu filho, ou tua vida vai continuar a desgraça. E se não está a desgraça, vai ficar. Eu não estou jogando maldição não, é porque a palavra de Deus diz que vai ficar. Cara, tudo que ele precisa para ele, compra do bom e do melhor. Para a mulher ele manda fazer de lata, de pau, de qualquer coisa. Compra no bazar. Para ele tudo, para ele é novo, zerado, é do bom e do melhor. Para a mulher não. Achou, minha filha, passando lá no meio da rua, lá no canteiro, tinham jogado lá para ir para o lixo. Olha, dá bem certinho tu. O cara já pega ali, eita, vou me livrar aqui de uma compra para uma roupa para essa mulher esse mês. Mas que o cara já conhece a mulher, ele é capaz até de levar ela na lavanderia, mandar lavar para deixar mais novinho, para poder dar depois, dizendo que comprou novo. Alguns, como sabem que é uma mulher emotiva, né? E pega, joga dentro de um saco de presente, amarra com uma corda qualquer. Está aqui, minha filha, que eu trouxe para você. Para ver se comove a mulher a receber. Mas tem, meu irmão. Tem ou não tem? Tem. Conhece. Cara, até uma dentadura se for comprar para a mulher. Se for para ter 4 dentes, bota só 2. Depois nós bota os outros 2. Hoje bota de 1 por 1. Tem cabra ruim, irmão. Tem cabra ruim, mas tem que entrar nos eixos. Essa é a nossa linguagem cearense. Então, meus queridos, vocês estão entendendo aí? Nesse quesito aqui de herança espiritual, né? Fazendo uma analogia, trazendo para o sentido material, bens que pertencem ao marido depois que casaram, pertencem os dois. O que você comprou, o dinheiro que você tem, pertence aos dois. E acabou essa história. Então, eu quero aproveitar o que? Os direitos, né, os artigos de direitos que a Constituição dá, diz que heranças não cabem nisso, né? Vamos supor, o Clésio, vamos dar um exemplo aqui, o Clésio herdou uma herança dos pais dele, né? Mesmo agora casado, mas a esposa dele não teria direitos, né? A Constituição rege isso, mas os direitos que eles construíram durante o casamento, é obrigatório que eles, nem antes nem depois, se durante, né? Muito menos antes. Então, queridos, uma coisa que muitos camaradas fazem por aí, em igrejas, que são viúvos, alguma coisa do tipo, tem uma boa pensão, um bom patrimônio, sei lá, alguma coisa, uma boa pensão, né? Porque o patrimônio já é dele mesmo, e dos herdeiros do passado, mas é fazer uma união estável, pensando ele que a união estável não vai dar direito ou obrigação dele dividir os bens dele, a partir do momento que ele se uniu com aquela pessoa, vai ter obrigação sim, diante das leis, e leis estão aí boas para serem cumpridas. Lei ruim não, casar gay, essas coisas não, mas lei boa, que protege a família, tem que ser cumprida, tá? Então, agora, o quarto ponto, queridos, que não é a conclusão ainda, mas já marchando para a conclusão, é que as escrituras garante que se o marido não usar desses deveres para com sua esposa, o que é que vai acontecer com ele? Vamos ver lá, 1 Pedro, né?
Foi 1 Pedro o que nós lemos? 3 e 7. Primeira Pedro 3 e 7. Deixa eu pegar. 1 Pedro. Estava em 1 Timóteo. Eu achei estranho. 1 Pedro 3, versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tá? Antes disso, querido, de falar isso, eu preciso dizer para vocês aqui, o título dessa mensagem, que eu esqueci de colocar no começo, mas ele cabe muito bem agora, e se encaixa muito bem, que é o seguinte: deveres irrevogáveis do marido e suas consequências no descumprimento, diante de Deus. O que significa irrevogável? É aquilo que não se pode anular, é aquilo que não se pode apagar, de que não se pode voltar atrás. E por quê? Porque foi estabelecido por Deus. Eu casei, você casou, tá? Então é irrevogável que você cumpra esses direitos diante de Deus e diante das leis boas que regem a nação, ou então você vai ter que sofrer as consequências por parte da justiça dos homens e por parte principalmente de Deus. Sim, porque as Escrituras nos garantem que se o marido não usar desses deveres, não cumprir dos seus deveres para com a sua esposa, primeiro, o que é que o texto falou? As suas orações serão o quê? Impedidas. Impedidas. Já ouviu aquele termo, eu acho que um termo pentecostal, o céu ficou de bronze? O pessoal usa muito, né? Acho que extrai de um profeta, né? Parafraseando do que um profeta falou nas Escrituras. O céu ficou de bronze. Nossas orações não chegam até Deus, ela não passa do teto, sim, ela não passa das paredes do quarto que você está trancado orando. A Bíblia diz que as orações do homem, parte daí. O homem que não cumpre o seu dever, suas obrigações, como esposo, como marido, como pai, as suas orações serão interrompidas, serão impedidas. E o termo grego para isso significa frustrar. As orações serão frustradas, serão derrubadas, serão cortadas, serão decepadas. Ou seja, Deus está dizendo aqui que Ele não vai atender a sua oração. O homem que não trata a sua esposa conforme as Escrituras manda, em outras palavras nós diríamos aqui, ele está distante de Deus. Porque o homem que ora e que Deus não atende a oração, a tendência é ele parar de orar. E o homem que para de orar, ele perde seu relacionamento com Deus, ele perde sua comunhão com Deus, ele perde sua intimidade com Deus. Ou então ele mesmo continua orando, mas nessa situação em oculto, que só você, marido e mulher, sabe que você está passando, suas orações não estão chegando a Deus, e é a Bíblia que está dizendo isso. Poderia dizer, irmão, ousar dizer essa noite, que você está em pecado, que você está separado de Deus, caído, é uma pessoa sem êxito. Sim, é uma pessoa amargurada, revoltada, frustrada, inquieta, ansiosa, enfim, tudo que leva, que uma pessoa que sem Deus, que leva uma vida sem Deus, é acarretado para ela, é acarretado para você também. Tá vendo? É frustrado. Coisa não anda, não prospera. Eu não digo, estou falando de amontoar riqueza, né? Mas prosperar o que? As coisas darem certo, as coisas caminharem, as coisas se encaixarem. Como eu disse, claro, que muitas vezes Deus está nos provando por nossa fidelidade. Mas se você já está vendo que não é fidelidade, é realmente você está incompatível com a palavra de Deus, diz que você tem que ser com a sua mulher, então a coisa está andando desmantelada aí, é por causa disso. É pena de Deus sobre você por conta da sua desobediência à palavra de Deus para com a sua esposa.
Muitas vezes os homens cumprem tudo direitinho que a palavra de Deus diz. Ame o seu próximo a si mesmo, ele ama. Ajude o necessitado, ele ajuda. Estenda a mão para o faminto, ele estende. Honra o seu pastor, ele honra. Ame uns aos outros, ele ama. A vida em comunhão com a igreja, ele tem. Paga as contas direito, paga as contas em dia, é honesto, tem um nome limpo, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capacitada. Porém, dentro de casa, ele não cumpre aquilo que a palavra de Deus diz que ele tem que cumprir. E quem que paga o preço por isso? Primeiramente, obviamente, ele, que está amargurado, vive ansioso, frustrado, decepcionado. Sim, sem êxito, caído, frio, fraco, sem fé, sem ânimo espiritual. Sim. Então, amados irmãos, varões, não basta apenas estar na igreja, não basta apenas termos um cargo, não basta apenas conhecer os versículos bíblicos na ponta da língua, ou mesmo a doutrina bíblica. Tem uma boa interpretação, que nos termos técnicos chama de exegese e hermenêutica. Não basta apenas ter uma boa temática, uma boa retórica de pregação, que desenvolve a pregação de uma forma, uma sistemática tão tremenda, que todo mundo compreende a forma como ele vai dando cada passo na palavra. Não basta apenas isso. Não basta apenas se entupir de livros. Lá em casa eu tenho uma biblioteca de centenas de livros, virtual. Não basta apenas isso. Botar um terno, um paletó, anda de calça comprida para cima e para baixo. Não, eu sou homem de Deus, ninguém pode ver minhas canelas. As canelas finas, parece canela de jumento, branca. A minha é assim. Então, queridos, é importante que você, homem, seja mais do que um evangélico, seja um homem de Deus. E para isso é importante o testemunho que a sua esposa dá ao seu respeito. O que a sua mulher diz a seu respeito? Para as amigas, para a família, para os colegas no trabalho, ou mesmo no coração dela. Meu marido é um homem de Deus. Meu marido me valoriza, se sente sempre bem, alegre, contente, feliz, porque tem um marido que valoriza. E não tem, irmãos, uma sessão de psicologia ou psiquiatria, não é psiquiatria, não é psiquiatria, né? Melhor para uma mulher do que ela ser bem tratada pelo seu marido. Não tem. A mulher às vezes está se sentindo feia. Hoje as mulheres estão tudo malhando. Mulher tudo malha, mulher zona bonita, tudo malhada. Aí a sua esposa está se sentindo feia. Ela não é feia. Aí você vai e valoriza ela. Minha filha, quanto mais velha você tem ficado, mais bonita você está. Minha véia cada vez fica mais bonita, mais charmosa, mais elegante. A minha sente bem. Pode chegar aquela mulher dos olhos azul, dessa altura aqui, uma loura que tem, Ana Hickman, né? Ana Hickman. Pode chegar a Ana Hickman aí. Essa mulher está se sentindo, ó, tô nem aí, ó. Porque tem mulher que é assim, chega uma mulher mais bonita que ela, fica logo acuada, ali escondida, velha, triste. Mas uma mulher que é bem tratada pelo marido, valorizada, pode chegar a mulher mais bonita ali perto, ela se sentindo bem, sentindo valorizada. Sim. Então, querido, que você precisa disso. Você precisa dar para sua esposa o que a Bíblia ordena que você tem que dar. Pastor, mas eu trago pão para dentro de casa, eu vou trabalhar para dar de comer a essa mulher.
Meu filho, como disse um certo pregador, se fosse só para comer, ela tinha ficado na casa do pai dela mesmo. Lá ela tinha comida, tinha tudo lá. Merendava, almoçava, jantava. Ainda tinha uma merenda de tarde. O chá, né? O pessoal de etiqueta diz, o chá das 5. A questão não é essa. Tua mulher não está só querendo comer não, meu irmão. Tua mulher quer amor. Que amor, pastor? O amor eros eu estou dando. O amor filé eu estou dando. O amor ágapo. Ela quer se sentir valorizada. Ela quer que você chegue no restaurante para jantar com ela. Ela quer que você puxe a cadeira. Sente, meu amor. Ela quer quando terminar o jantar você levantar. Opa, peraí minha filha, vem cá. Eita, vai levantar. Ela levanta, você encosta a cadeira de novo. E é preciso isso. Homem de Deus não trata bem a mulher, não é homem de Deus. A Bíblia diz o que, pessoal? Se nós não cuidamos dos nossos, negamos a fé e somos pior do que um descrente, do que um infiel, do que um incrédulo. Se você não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Homem de Deus? Não. Deixa eu perguntar à sua mulher se você é homem de Deus. Ela não vai querer dizer, mas ela sabe se você é ou não. Então, meus amados, muitas vezes há maridos que valorizam mais a mulher do outro, do próximo, do que a sua própria esposa. Aí a mulher de fulaninha, aquela é mulher. O cara que valoriza mais a mulher do próximo, dos outros, do que a mulher dele. Isso está totalmente errado. Está totalmente equivocado. Volte a ser para sua esposa o que você era antes, quando namorava. Mas se você nunca foi um bom, então seja aquilo que a Bíblia diz que você tem que ser. Faça isso, querido. Porque as ruínas que você está vendo na vida, muito provavelmente é consequência desse secreto que você está tendo com a sua esposa e que ninguém sabe. Sim? Amém? Então, aceitem essa palavra e a tenham como que vindo da parte de Deus.